irmão temos pouquíssima diferença de idade. Ele é mais velho do que eu, mas é pouco tempo de diferença. E a minha mãe, ela sempre teve um namorado. A gente gostava muito dele, ele era baixinho, usava óculos, tinha a língua presa, ele fazia a gente rir pra caramba. Com o tempo, ele acabou se tornando marido da minha mãe e vindo morar dentro da nossa casa com a gente. E ele vivia brincando com a gente e a gente gostava muito disso. Eu lembro que tinha uma brincadeira que ele fazia, que, por exemplo, ele deitava meu irmão no colo dele e fazia assim, brincava de teclado, passava a mão assim, no corpo do meu irmão brincando e tal. Ele também gostava de fazer isso comigo, ele me virava, me colocava no colo dele, passava a mão assim em mim. Só que com o tempo eu fui crescendo e tal, acaba que, tipo, com 9 anos eu já tava com os carocinhos do peito começando a sair e tal, e como meu irmão, por mais que ele era mais velho, ele não tinha tanta maldade assim, nem eu, mas eu já tinha meu corpo, eu já tava começando a virar mocinha e tal, então eu não gostava de algumas brincadeiras dele. Toda vez que a gente ia fazer algum tipo de brincadeira, ele aproveitava pra pegar assim no meu peito, ele apertava meu bumbum, ele batia na minha bunda, eram umas coisas que eu não gostava, passava a mão na minha coxa, e cara, pra uma menina que nunca teve ninguém tocando no peito dela, que é uma parte sensível, quando um homem toca, tipo, chama muita atenção e dá um pouco de medo, e a gente não gosta desse tipo de situação. E eu lembro que eu já tava assim, com uns 10 anos, quando ele falou, vamos brincar de teclado, meu irmão, bora, rindo, e eu falei que eu não queria, entendeu? E por eu ter falado que não queria, meu irmão me puxou pelo braço, ele me puxou pela perna, me colocou no colo do meu padrasto, e ele passou a mão assim em mim, e foi dito e certo. Quando ele passou, ele tipo, passou a mão, tipo assim, ele abria a mão, e ele passava perfeitamente, ele sabia o que ele tava fazendo, porque se eu que tinha 9 anos de idade sabia, ele não ia saber no que estava acontecendo, entendeu? Então eu não gostava daquilo. Eu lembro que eles brincaram comigo, eu apelei com a brincadeira, falei que não queria brincar mais, eu fui pro meu quarto, bati a porta do quarto, só que no meu quarto não tinha maçaneta, então quando a porta bateu e abriu de novo. E ele chegou na porta do quarto e eu comecei a gritar, tipo, sai daqui, eu não quero que você aqui, eu não quero brincar com você. E ele, tipo, saiu. E aquilo me entristecia, né? Tipo, as brincadeirinhas dele. E todas as vezes era a mesma coisa. E toda vez quando a gente tava sozinho, minha mãe nunca tava em casa, eram as mesmas brincadeiras. Bater na minha bunda, passando a mão na minha coxa quando a gente tava assistindo algum filme. Eu evitava ficar do lado dele, porque eu pensava, eu só era uma criança de 9 anos e ele fazia isso. Você acha mesmo que com o tempo ele não poderia piorar, agravar a situação? Então eu fui pegando raiva dele. De pouco a pouco eu não dava certo com ele. Tudo que ele falava eu batia de frente. Minha mãe falava, meu Deus, você é implicada com ele. Mas ela não entendia por que eu era implicada com ele, também nunca me perguntou isso. Até que chegou minhas férias e eu fui pra cidade da minha avó, onde tinha minha madrinha e tal, todo mundo. Quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a falar a respeito do meu padrasto. E eu me mostrei completamente revoltada. Comecei a falar que eu não gostava dele, que ele era chato, que eu tinha nojo dele, que eu tinha raiva dele. E minha madrinha olhou pra mim estranho. E depois, disfarçadamente, me chamou dentro do quarto, trancou a porta e sentou do meu lado e falou assim pra mim, por que você não gosta dele? O que foi? Por que você tem nojo dele? O que aconteceu pra você estar com essa raiva inteira dele? Eu fiquei com um pouco sem graça, assim, falei, não, tia, porque eu não gosto mesmo de algumas brincadeiras dele. E ela falou, eu entendo, mas pode me contar que as brincadeiras são essas? Eu sei do que você tá falando. Eu, tipo, você sabe? Ela falou, sei. Falei, o quê? Ela falou assim, mas me conta primeiro, pode me contar, que se você me contar a sua história, eu conto a minha. Aí eu fui e contei pra ela, entendeu? Que várias vezes as brincadeirinhas dele acabavam tocando nas minhas partes íntimas e aquilo me deixava estressada, nervosa, e ele ria. Tipo, quando a gente tava vendo filme, eu sentia ele passando a mão assim na minha coxa atrás. Isso tudo era escondido, nem meu irmão via, nem minha mãe via, e aquilo me assustava. E ela pegou e me contou que ele já fez isso com 3 primas minhas. Uma filha dela, ela falou assim, você era bem pequenininha, mas a sua prima foi passar, minha prima é mais velha do que eu, ela foi passar férias na sua casa. E ela me voltou contando isso, que ele também passou a mão nela, abusou dela lá, entendeu? Tipo, assediou ela, e ela chegou não querendo mais voltar. Ela falou, não, mamãe, eu não quero ir pra casa da minha titia lá, não. E eu fiz ela me contar o porquê, entendeu? E eu sempre fiquei muito magoada, porque eu nunca tive coragem de falar isso com sua mãe. Mas, cara, tá errado, sabe por quê? Porque aí eu contei pras minhas irmãs e as outras primas, minhas primas mais velhas, porque assim, eu sou mais nova, elas são 3 primas mais velhas. E a gente sempre teve hábito de ir pra casa da outra e tal. E aí elas contaram. Uma ele passou a mão, a outra contou que ele pegou ela no colo.
e ficava tentando sentar ela no colo, entendeu? Ficar sarrando a parte íntima dele nela, tal, e ela não gostava disso, ela não queria, e tipo, elas eram mocinhas também, então elas sabiam que aquilo não era certo, e elas se posicionavam, e elas acabavam não voltando pra casa da minha mãe, por isso que as minhas primas nunca mais quiseram voltar pra lá. Tipo, começou a se encaixar várias coisas na minha cabeça, porque eu lembro que elas iam quando eu era, tipo, tinha uns 4, 5 aninhos, mas depois que eu fui ficando mais velha, elas nunca mais voltavam pra lá, e eu ficava triste delas não voltarem. Minha tia sempre falava que era porque não tinha dinheiro. E na verdade era por causa dele. E eu só entendi quando eu passei por isso. E ele também contou que uma outra prima minha, uma vez, ela tava de saia e ele foi brincar com ela, rodando ela e tal. E aí na hora que foi pegar, ele pegou por debaixo da saia dela assim, ó, e passou a mão mesmo assim na parte íntima dela, assim, tipo, ela sentiu na vagina dela e tipo, ela não gostou de jeito nenhum, ela ficou de cara feia. Mas ninguém nunca teve coragem de contar aquilo pra minha mãe. Ela falou, mas agora que você é filha, a gente precisa de contar isso pra sua mãe, a gente precisa de conversar com ela sobre isso. Eu fiquei com um pouco de medo do que minha mãe poderia falar, mas eu topei. Eu falei, tá certo, madrinha, a gente tem mesmo, porque se ele fez isso com as minhas 2 primas, com as minhas 3 primas e fez comigo, ele vai continuar fazendo com qualquer menina que tiver ao alcance dele. E foi. Como eu tava passando férias lá, a minha mãe pegou e foi pra lá também passar uns dias na casa da minha avó, na casa da minha madrinha. E a minha madrinha falou que queria conversar com ela. E ela super nervosa, falando o que é que vocês querem conversar comigo? Fala logo, desembucha. Minha madrinha, calma, a gente vai conversar, relaxa. E recebeu minha mãe e tal. E a gente dormiu e não conversou com ela no dia que ela chegou. No outro dia cedo, a minha madrinha foi na padaria pra poder comprar pão. E a minha mãe pegou o celular da minha madrinha, abriu a conversa e lá tinha uma conversa onde estavam as minhas 2 tias, mãe das minhas 2 primas que passaram por isso e a minha madrinha. Então eram minhas 3 tias, mães das primas que passaram pelo assédio, conversando a respeito do assédio, como elas me contariam, porque era pra contar todo mundo junto, entendeu? E lá tava contando, minha madrinha tava contando pras minhas tias o que tinha acontecido comigo, tá, tava tipo um plano, a minha mãe leu tudo. E naquele momento, eu lembro que a minha mãe, ela ajoelhada no chão, ela me acordou assim, sabe? Eu tava dormindo, ela me acordou chorando, desesperada. Minha filha, minha menininha, minha princesa, pelo amor de Deus, me fala que isso é mentira, eu não tô acreditando. E eu, o que, mãe? E ela me abraçou, e eu, o que tá acontecendo? E minha madrinha chegou e viu todo aquele desabafo, assim, tudo o que tava acontecendo. E a minha madrinha pegou e brigou com ela por pegar no celular dela, invadir a privacidade. Ela, mas era isso que vocês iam conversar comigo? E minha madrinha sentou ela, conversou com ela, falou que sim, que era isso. Mas que elas estavam bolando plano pra falar pra ela da melhor forma possível, pra ela não se sentir mal. Porque é muito difícil ser casada com um homem que faz esse tipo de coisa. Principalmente com a própria filha. E ela ficou com muita raiva e ela começou a falar que ia matar ele. E ela começou a ficar... Minha mãe ficou surtada e andava pra lá e pra cá. O que eu vou fazer? Como que eu vou me vingar dele? Eu vou colocar chuva na comida dele, eu vou colocar veneno de rato na comida dele. Minha madrinha desorientada, falando, calma, gente, calma, vamos resolver da melhor forma possível. Tipo, calma, por isso que a gente tava tentando conversar com você. E aí, tinha essas vans que viajam de uma cidade pra outra. Ela falou, vou embora, eu vou me embora e eu vou me vingar dele. E minha madrinha até começou a passar mal, a pressão dela caiu. Ela falou, ai meu Deus do céu, só falta sua mãe fazer alguma coisa com esse cara e ainda ser presa e ainda acontecer alguma coisa com ela, porque é muito difícil passar por essa situação, não é fácil. Minha avó veio da roça ficar com a minha madrinha e comigo, porque minha madrinha tava passando mal com falta de ar, mas ninguém conseguiu segurar minha mãe. Minha mãe foi. E nisso que ela foi, entendeu? E aí a gente ficava assim, oi, tá tudo bem? Oi, tudo. E aí, o que você resolveu? Mandei ele embora, não consegui ficar com ele, não consegui olhar na cara dele, tô com muita raiva dele e tal. E aí eu tinha falado assim, eu tinha perguntado pra minha madrinha se eu podia passar esse período, essa volta às aulas, assim, na casa dela, entendeu? Porque eu não queria voltar pra casa, entendeu? Ia ser começo de ano, eu podia me matricular numa escola lá mesmo, na cidade da minha madrinha, e estudar nas mesmas escolas que as minhas primas estudaram. E, tipo, minha madrinha não viu problema nenhum de me transferir e até preferiu mesmo que eu ficasse esse período lá com ela. Mas a minha mãe começou a me implorar pra que eu voltasse pra casa, pra que eu fosse pra casa e tal. Só que, tipo assim... Eu não tinha alguma coisa dentro do meu coração que falava assim, não vai, não vai. Aí beleza. Chegou o aniversário da minha mãe. E aí ela falou, minha filha, por favor, vem e tal. E eu falei, tá bom, mãe, eu vou me organizar pra ir. Só que eu não consegui ir no aniversário dela. O aniversário dela era bem em janeiro. Então, tipo assim, eu não tinha me matriculado ainda, né?
E eu falei, tá, mãe, só que eu não consegui ir na época em que minha mãe queria que eu fosse, no dia que minha mãe queria que eu fosse. E foi aniversário dela, e eu fiz a maior declaração, a gente postou foto e tal, e ela postou, ela fez uma festinha lá na nossa cidade, na nossa casa. E ela postou um monte de foto com várias amigas, todo mundo bebendo uma cervejinha, curtindo, tinha comida, churrasco, bolo. Foi legal o aniversário da minha mãe. E eu não vi nenhuma foto dela com o meu padrasto, com o caso, um ex-marido dela, né? Que ela falou que tinha se separado. E eu fui e falei pra ela, você separou mesmo? Não vi nenhuma foto de vocês? Ela disse, você não acreditou em mim? Sim, eu separei dele. E eu peguei e falei assim, tranquilo, tipo, pra mim ela não ter postado nenhuma foto com ele, nem nada, era garantia realmente que ela tinha terminado. Só que aí eu continuei assistindo os outros status do WhatsApp e de repente eu parei no status do WhatsApp de uma amiga da minha mãe que tava na festa dela. E ela postou foto com outra amiga, só que lá no fundo da foto aparece tipo o meu padrasto com o braço passado assim na minha mãe. Então tipo, não foi proposital, tava lá no fundo, foi tipo sem querer. E aí na mesma hora eu tirei print da foto, mandei pra minha mãe e já comecei a brigar com ela. Então que porcaria é essa aqui então? Se você separou dele e você não tava aí, então o que significa essa foto? Como assim? Entendeu? Você tá mentindo pra mim, você queria que eu fosse embora e vivesse no mesmo ambiente que esse verme, que esse cara. Eu não tenho coragem nunca de ir embora pra sua casa. Enquanto você não terminar com ele, eu não vou embora, entendeu? Você vai ter que escolher entre ele ou eu. E aí minha mãe começamos a bater boca. E ela disse que ele apareceu, que foi de última hora. Eu falei, mas você mentiu pra mim, porque seu aniversário foi ontem. Ou seja, eu poderia ter falado, não, minha filha, ele veio aqui e tal. Não, você preferiu mentir pra mim. E tipo, minha mãe começamos a brigar e eu acabei não respondendo mais ela, excluindo a conversa e não querendo falar mais com a minha mãe. Aí foi passando o tempo, né? E chegou no Dia das Mães. Detalhe, eu organizei a minha vida inteira pra ficar com a minha madrinha. Tudo. Eu não voltei pra casa da minha mãe. Eu não fui lá. Não fui, porque eu fiquei com orgulho, fiquei com raiva dela. Fiquei, assim, rancorosa, entendeu? Porque eu achei feio ela ter saído da casa da minha madrinha falando que ia se vingar, que ia terminar. E depois mentir pra mim, pra eu ir embora pra casa, pra chegar lá e passar por todo o constrangimento. E sei lá o que esse cara poderia fazer comigo, entendeu? E aí chegou o Dia das Mães, eu engoli assim o meu orgulho e falei, eu vou mandar Dia das Mães pra ela. Quando eu fui chamar ela no WhatsApp, adivinha? Ela tinha me bloqueado. A minha mãe me bloqueou. Eu falei, cara, não acredito que a minha mãe me bloqueou. Eu falei pra minha madrinha, minha mãe me bloqueou. E minha madrinha falou, só lamento, infelizmente ela tá mostrando a personalidade dela. E tipo, eu fiquei morrendo de raiva, mas eu não fiz nada. Eu falei, tá bom, se ela me bloqueou, então é porque realmente ela escolheu ele, então tá. E tipo, fiquei bem chateada com a minha mãe. Mas não tinha o que fazer, continuei vivendo. Em julho já era férias, era meu aniversário de 15 anos. Sabe o que ela fez? Ela me desbloqueou e mandou feliz aniversário pra mim, como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu tava bem e ainda postou uma foto nossa no Facebook, né? Com texto, minha filha maravilhosa, minha princesa, blá 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 blá. E tipo, eu vi, eu nem consegui responder, eu só curti a publicação, sabe? Porque a gente tinha um mal resolvido gigantesco, como que ela tem coragem de fazer isso? E aí a gente acabou começando a conversar novamente. E ela veio e perguntou pra mim por que eu tinha tanta raiva dela, por que eu culpava tanto ela pelo que meu padrasto tinha feito comigo. Falei, não, mãe, eu não te culpo pelo meu padrasto, pelo que o meu padrasto fez comigo. Eu te culpo pelo que você fez comigo. Porque você não colocou limite neles. Ele é o seu marido, ele fez isso comigo e com as suas sobrinhas. E tipo, nós somos a sua família, nós somos seu sangue. Tudo bem, ele dorme do seu lado, mas ele é uma pessoa perigosa. Ele dorme do seu lado com desejo de dormir do lado do meu. Ele fica com você, mas ele também poderia fazer isso comigo. E a gente começou a brigar novamente. Ela começou a falar que ela não separou dele, porque na verdade eu não contei pra ela. Eu contei foi pra minha madrinha, que eu não confiei nela, que eu confiei na minha madrinha. Sendo que tipo, foi minha madrinha que me chamou no quarto, que me deu abertura, que conversou comigo. Minha mãe nunca chegou em mim e me perguntou nada. Então assim, acabou que eu percebi que infelizmente ela não vai dar o braço a torcer, ela não vai separar dele, ela não vai me entender e nem eu. Até hoje eu vivo na minha madrinha, até hoje minha mãe tá lá com o marido dela, eu não vou voltar pra casa e eu sempre vou contar essa história pra quem tiver que contar, entendeu? E vou sempre ter um cuidado a mais com a minha filha. Eu tento pegar essa história pra não doer, saber que a minha mãe, tipo, me trocou pelo marido dela. Eu prefiro entender que é pra eu não viver lá e que o dia que eu tiver meu marido, eu saber escolher. E que se um dia uma filha minha, ou uma sobrinha minha chega em mim e me conta que passou por qualquer coisa na mão do meu marido, eu fico do lado da minha família e não do lado dele, entendeu? Eu fico do lado da minha filha, que vai ser pra sempre, e não do lado dele. A qualquer momento ele pode trair minha mãe, ele pode trair ela, ele pode enganar ela, ele pode maltratar, entendeu? E no final das contas ela acabar a vida dela sozinha, sem filho e sem marido. Então, gente, se você, principalmente mãe, tá sabendo que a sua filha tá sofrendo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de assédio, e você tiver que escolher entre o seu marido e a sua filha,
escolheu muito bem quem você deu a vida, quem tá aqui por você, entendeu? Toma muito cuidado, porque olha, pode existir ex-marido, ex-padrasto, ex-noivo, mas nunca um ex-filho. Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava. E aí nisso, tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir, pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim, deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele, pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo. Tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história, então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né, me levar pra casa dela, pra eu poder dormir, no outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena, e eu falei assim, não madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo. Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar e é assim que você retribui, você não tem educação não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, ó, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim, minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por culpa eu resolvi me calar. E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né? E ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja. E quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né? De ir na igreja, a minha madrinha falou assim, Suzane, hoje eu não vou te levar. Porque hoje vai ser um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim. E é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. E eu falei assim, não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim, eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim, conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim, não, madrinha, eu não sei. O meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim, tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim, aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim, ó, chega de chorar. Fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou pra sala onde meu padrinho tava. E aí, nisso, ela começou a falar pra ele assim, que naquele dia não ia poder me levar pra igreja. E ele começou a oferecer pra ela pra poder ficar comigo, e eu não entendi. Eu pensava assim, eu acabei de contar pra minha madrinha o que aconteceu, como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim, a minha madrinha, ela não acreditou em mim, ela vai contar pra minha mãe, a minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim, ah não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo, não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo. Ah não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho, não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele, seu porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né?
Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe: olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim: pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha tava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe?